sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. Brilhando em toda parte a igreja vem, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, a igreja está se preparando para cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí, ele está te convidando para cantar no coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. A igreja vem, vem, mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Aleluia, glória a Deus. Amém, aleluia. Querido, seja bem-vindo em nome de Jesus. Estamos começando agora mais um culto de edificação, amém?
desacelerando um pouco, né? Saímos da campanha Semeando com Graça todos os dias, 8 dias, né? Muita intensidade de poder, de unção, de palavras de Deus transformando a nossa vida. Agora a gente voltando àquela rotina, porém crendo sempre que o melhor de Deus ainda está por vir e que Deus sempre tem o melhor para entregar para as nossas vidas, para nos abençoar. Amém? Querido, eu quero começar o culto de hoje, né? Lendo Joel 2, né? Joel 2, falei tanto sobre Joel no último trimestre, né, do ano passado, falei bastante sobre Joel. E eu quero começar lendo. E eu gostaria que você, que já está preparado aí, pegue a tua Bíblia, abra lá no livro de Joel, capítulo 2. Enquanto você procura, eu vou te lembrando, né? O culto hoje é só em casa, amém? Hoje não tem culto, hoje não é presencial, hoje é só aqui pela internet. Então você é o responsável por criar um ambiente de culto, um ambiente propício para adoração aí na tua casa. Você é o responsável pela ordem de culto, amém? Então não permita com que as pessoas fiquem andando de um lado para outro, amém? Nem conversando, querido, no nome de Jesus. Agora é o momento do dia que nós iremos dar ao Senhor. Então, esse momento, querido, esse momento é o pouco. A palavra de Deus diz: seja fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. É a menor parte do dia hoje que nós estamos tirando para dar ao Senhor. Então, dê com qualidade, amém? Decida isso no teu coração. Você não vai só assistir, você vai participar desse culto, porque Deus vai te abençoar no nome de Jesus, amém? Capítulo 2 de Joel, a partir do verso 28, diz assim: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, jovens terão visões, também até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então a palavra está dizendo que depois disso, derramarei o meu espírito, né, sobre todos os povos. Algumas versões dizem sobre toda a carne, que é a versão que eu mais gosto, querido. Então Deus vai derramar. Depois de que dias? Depois disso, que dias são esses, querido? Depois dos dias em que passarão as pestes, passarão as guerras, rumores de guerra, está chegando dias em que o Senhor vai derramar o seu Espírito sobre toda a terra, sobre toda a carne, sobre as nossas vidas, e vai encher as nossas vidas da sua presença, amém? E hoje nós estamos aqui, querido, para quê? Para a gente aprender mais de Deus. Estamos aqui para a gente poder invocar o nome de Deus. Estamos aqui para a gente poder dar o nosso melhor para o Senhor, amém? Nós estamos aqui, não é para pedir, não é para receber. Nós estamos aqui, em primeiro lugar, para poder entregar a Deus o melhor da nossa adoração. Então nós precisamos nos render a Ele, porque, querido, se Ele está nos prometendo o melhor, então nós precisamos entregar para Ele simplesmente o melhor, amém? E o melhor, querido, é o melhor do nosso coração, da nossa vida agora. No nome de Jesus, não temos que ficar dividindo esse tempo agora, essa busca agora, esse momento agora, com outras pessoas ou com outras coisas. Temos que aplicar o nosso coração
a buscar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, debaixo dessa palavra, dessa promessa de Deus para mim e para a tua vida, quero convidar você a ficar de pé aí na tua casa, para a gente orar, para a gente buscar a presença de Deus agora. Agora é hora de derramar o coração na presença de Deus. Não sei como foi o teu dia, não sei se você chegou nesse momento aqui cansado. Se você está cansado, Deus vai renovar as tuas forças. Ou se você está preocupado, Deus vai te dar esperança hoje. Em nome de Jesus. Se você, querido, está angustiado, Deus vai trazer refrigério ao teu coração. No nome de Jesus, querido, no nome de Jesus. Porque você vai ter um encontro com Ele nessa noite através da palavra. Deus vai ministrar no teu coração, transformar a tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Então, feche os teus olhos, abra a tua boca e aplique o teu coração a buscar o Senhor nessa noite, no nome de Jesus. Aleluia, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá hoje de, como igreja, ó Deus, buscar a tua presença, entrar na tua presença, Pai. Nós queremos nos render a ti, decidimos, ó Deus, nos submeter a ti, ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai. Decidimos, ó Deus, submeter a ti os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ó Pai, no nome de Jesus. Não aceitamos nada agora que pode nos impedir de invocar o teu nome, de receber de ti, de entrar na tua presença, que pode nos impedir, ó Deus, Pai, de receber, ó Deus, o ensinamento da tua palavra. No nome de Jesus, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, nós oramos para que caia por terra e declaramos nessa noite que nós somos livres, Pai. Nós somos livres, Senhor. Livres, ó Deus, livres para te adorar, livres, ó Deus, para te exaltar, livres para te louvar, livres para te dar o nosso melhor, Pai. Por isso, toma a vida do meu irmão agora, a vida da minha irmã agora. Toma, Senhor Deus, a sua casa, a sua família. Meu Deus, o lugar aonde esse culto está acontecendo para o meu irmão agora. E derrama sobre ele a graça, a misericórdia, a unção. Traz a tua glória e enche este lugar, Pai. No nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Toma o lugar no nosso coração, Senhor. Deus, o lugar que é teu. No nome de Jesus, e faça-nos, ó Deus, transbordar da tua presença, em nome de Jesus. Que venha o teu reino, Senhor, nessa noite, ó Pai, sobre as nossas vidas. Que venha o teu reino, Pai, que venha o teu reino, que venha o teu reino, e que seja feita a tua vontade, Senhor, nas nossas vidas. Que seja feita a tua vontade, Pai, na nossa família. Que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, na nossa casa. Que seja feita, Pai, a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. No nome de Jesus, que venha o teu reino, Pai, que venha o teu reino, no nome de Jesus, que venha o teu reino, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Que todo mal caia por terra, Senhor, no nome de Jesus Cristo, ó Deus. Que todo joelho se dobre, ó Deus, diante da tua majestade. Meu Deus, que toda língua confesse que tu és Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Que venha o teu reino, Senhor, que venha o teu reino sobre nós, que venha o teu reino, Pai, e que a tua vontade seja feita hoje, Pai, nesse culto, Senhor, no nome de Jesus, nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, como ela é feita no céu. Em nome de Jesus, revela-te para nós, ó Pai, revela a tua palavra, ó Senhor, se mostra durante o louvor, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, em nome de Jesus. Toma, Senhor, toma o lugar que é teu, Senhor, no nome de Jesus. Que a paz comece a invadir os corações agora, que a paz comece a invadir os lares agora. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, em nome de Jesus, que a brisa suave do teu Espírito Santo comece a soprar sobre a vida do meu irmão, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, ó Pai. Que a brisa suave venha, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, em nome de Jesus. Que a brisa suave encha agora a casa do meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, querido, no nome de Jesus. Vamos adorar a Deus de todo o nosso coração, vamos dar o nosso melhor para Ele agora, no nome de Jesus, amém?
Aleluia, glória ao Senhor, querido. Continue nesse espírito de adoração. Eu quero agora, querido, lembrá-los mais uma vez que você é o responsável por criar o ambiente de adoração aí na sua casa. E uma coisa que nós devemos sempre nos lembrar é que o mesmo Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão é o mesmo Deus de hoje. Ele não muda, meu irmão. Então, no nome de Jesus, Deus é Deus na minha vida, na sua vida. Então estabeleça hoje uma fé inabalável, que entenda que o Senhor, Ele vai te ajudar, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade nessa noite. Oh, aleluia, glória a Deus. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Cante comigo, igreja. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Diga, eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o quê? Seja o louvor. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele não muda, querido. Então, no nome de Jesus, querido, coloque uma coisa na sua cabeça. Querido, nós precisamos adorar o Senhor pelo aquilo que Ele é, não aquilo pelo que Ele faz, querido. Deus é Deus em todas as circunstâncias. Nós precisamos apenas confiar e crer. Assim como os nossos antepassados creram, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, eles creram. E Deus operou um milagre, Deus deu um sinal de maravilha sobre a vida deles. Nós temos que crer que Deus, Ele quer
nos abençoar, querido. Mas para isso nós temos que confiar plenamente nele, e muitas das vezes nós não confiamos. Então, no nome de Jesus, nessa noite, querido, que você confie, que você tenha fé e convicção naquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você, meu irmão. Em nome de Jesus, Pai, receba, Pai, esse louvor, essa adoração a Ti nessa noite. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e confiamos em Ti, Pai. A nossa fé está estabelecida, Pai, naquilo que o Senhor é na nossa vida, aquilo que o Senhor já fez por nós, Pai. Nós não precisamos de mais nada, porque nós já temos o Senhor, a Tua graça nos basta. Então, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor, Pai, abra, Pai, os nossos olhos espirituais, abra o nosso entendimento nessa noite, para que a Tua palavra seja falada aqui neste lugar, e que nós venhamos, Pai, entender e confiar naquilo que o Senhor tem escrito na Tua palavra, nas Tuas promessas, no nome de Jesus, Pai. Abençoe cada irmão, cada irmã, Pai, que está conosco nessa live, nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Escreve aí, queridos, dá um glória a Deus bem alto aí pra gente ouvir aqui, amém? Aleluia. Boa noite, igreja. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Abram a Bíblia de vocês lá no livro de Juízes. Como o pastor falou, passamos por uma campanha. 8 dias de bênção na nossa vida, que até chegando segunda-feira, ontem, né, não estava fazendo falta, né? Mas ao mesmo tempo que a gente sente saudade da campanha, também sente saudade desses cultos, principalmente de edificação, que fala a respeito bastante da palavra, nós aprendemos bastante, amém? Então, antes da palavra da noite, eu queria ministrar rapidinho dízimos e ofertas. Juízes no capítulo 6, a partir do verso 11, uma passagem bem conhecida. A partir do verso 11 diz: o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, o Abis-erita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, mas agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e livre Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Amém, glória a Deus. Somente até aqui só. Hoje, no período da tarde, o Senhor estava ministrando em mim a respeito dessa palavra, e me levou ao início da minha caminhada cristã, aproximadamente aí um pouco mais de 8 anos atrás. E na hora nem estava entendendo o que tinha relação com isso, mas no finalzinho da tarde o Senhor estava me lembrando que quando comecei minha caminhada, eu tinha muita vontade de realmente aprender a dizimar e ofertar de coração. Só que no início não foi fácil. Eu não conseguia dar o dízimo por falta de entendimento, nem ofertar de maneira correta. Eu não conseguia dar o dízimo, os 10% da minha renda, por imaginar que iria fazer falta, ou que não iria dar para pagar todas as contas. Mas eu pude perceber que nós temos que começar do jeito que a gente está, senão a gente nunca começa. Igual a mesma forma que ele falou para Gideão aqui, eu me lembrei que ele me disse: vai nessa tua força, vai do jeito que você está, senão você nunca vai romper, você nunca vai conseguir. Salomão diz em Eclesiastes, né, que se quem ficar observando um vento não semeia. Então é dessa forma, se você ficar observando, esperando algo acontecer para você começar a dizimar, você devolver os 10% para o Senhor, você nunca vai começar. Ah, meu salário não dá, meu salário é baixo, não sei o quê. É do jeito que você está, é no pouco que você tem, como o pastor começou falando aqui, foste fiel no pouco, então é no pouco que começa. Agora, já um tempo depois, já quase 8 anos depois, não digo que ainda faz falta. Se eu não tirasse os 10%, seria muito melhor. Mas como eu tive entendimento e compreendi isso, eu não deixo mais de dizimar e não deixo mais de ofertar.
E o Senhor, desde quando eu comecei a ter esse princípio, a ter esse entendimento, Ele nunca me deixou. Ele nunca me deixou na mão. A gente passa por luta, passa. No Salmo 34:19 diz que muitos são a aflição do justo, mas o Senhor é livre de todas. Não é um mar de rosas. Se alguém falar para você que você vai começar a dizimar e ofertar e vai virar tudo mil maravilha, é mentira, não é. O Senhor, Ele vai, a gente vai passar por luta sim, mas o Senhor sempre vai estar conosco. Amém? Então, dessa forma que eu pude entender no início e nunca mais deixei de dizimar, nunca mais deixei de ofertar. Eu nunca mais fiquei observando a direção do vento para mim poder semear. Eu sempre semeava na casa do Senhor. Então, é hoje que Ele diz para nós temos que ir na força que nós temos. Como assim Ele falou para Gideão? Apesar de ele ser o menor da casa dele, ele foi com a força mesmo que o Senhor disse. E também ele disse, né, homem valente. Hoje também, ele diz para nós, homens e mulheres valentes. Começa com a força que você tem, começa com o que você tem. Porque se você for ficar esperando, a gente nunca começa nada. Nós temos que, o entendimento, a fé tem que começar em nós, para que a gente possa realmente dizimar e ofertar na casa de Deus. Esse ano é o ano da graça, é o ano de a gente semear, é o ano de semeadura, semear na casa do Senhor. Amém? Então, depois que eu tive esse entendimento, foi maravilhoso. E eu, minha esposa, minha família é prova viva disso, que o Senhor nunca nos desamparou. Não só eu, mas todos que estão ao nosso redor, todos que estão conosco na nossa vivência, são prova viva disso, que o Senhor nunca desampara um justo. Amém? A gente já passou por muitas dificuldades, mas eu não tenho do que reclamar, de tudo que o Senhor fez para nós. Amém? E ainda vem fazendo, ainda vai fazer. Amém? Hoje não não vou dizer que em relação a antigamente, né? Não sobrava muito, hoje também não sobra muito, mas não falta nada também, não falta nada, e nós temos a oportunidade de abençoar muitas pessoas, nós temos a oportunidade de trazer ofertas, de trazer alimentos, amém? E a gente é abençoado em tudo no que a gente propõe a fazer quando a gente semeia, amém? Então, hoje eu quero deixar essa palavra para você, de dízimo e oferta. Eu quero falar aqui, que o Senhor está contigo, amém? Que nós temos que ir com a força que nós temos mesmo, que o Senhor, deixar o Senhor trabalhar em nós, amém? Porque a gente é fraco, mas se a gente depender do Senhor, o Senhor vai fazer maravilhas através da gente, amém? Então, você que tem seu dízimo, tem sua oferta, você pode estar entrando em contato com o pastor. Também na descrição da live tem as informações da conta. Você pode estar fazendo um Pix. Também tem uma conta separada para ação social, que você pode estar doando especificamente para compra de alimentos, de cesta básica, para que o Ministério de Ação Social possa estar doando para aquelas pessoas que realmente precisam, amém? Porque realmente a igreja precisa de nós, a igreja é formada por um corpo, então, e todos precisam um do outro, amém? Então, você que tem pode estar fazendo, e também se você quiser trazer presencial os cultos aos domingos, né, que é presencial, você pode estar trazendo também, se você achar melhor, né, trazer em dinheiro e não fazer transferência. Então, peço que você fique de pé aí na sua casa e feche seus olhos para que a gente possa orar e agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar, Pai. Deus, por mais esse dia, Pai, por este culto, Pai, que o Senhor está nos dando a oportunidade, Pai, de louvar o Teu santo nome, Pai, de estar na Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor, Pai, durante esse tempo possa fazer maravilhas no nosso meio, Pai. Que todos possam ter entendimento, Pai, de dar o seu melhor a cada dia para o Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh, Deus, que realmente, Pai, nós possamos compreender, Pai, esses princípios de dízimo e ofertas, Pai, e trazer na Tua casa de todo o coração, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus, que o Senhor abençoe todo o dízimo
dízimo, toda oferta trazida na tua casa hoje, Pai. Que o Senhor possa multiplicar na casa do meu irmão, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, de acordo com o coração dele, Pai. Oh Deus, e se há pessoas, Pai, que crê nesse princípio hoje não tem, Pai, que numa próxima oportunidade ele tenha, Pai, Deus, de trazer, Pai, e ofertar na tua casa, Pai. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Pai, e queremos aqui, Pai, Deus, engrandecer teu santo nome, Pai, porque o Senhor é o único digno de ser louvado e adorado, e não há outro igual a ti, Pai. Que o Senhor continue, Pai, Deus, conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Declaramos que o melhor do Senhor ainda está por vir, Pai. Em nome de Jesus, amém. Jesus, 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 te agradeço por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te Aleluia. Som. 1, 2. Testando. Glória a Deus. E agora? Ei, som. Tá me explicando? Aleluia. Glória a Deus, amados. Estamos de volta. Esse é um momento que o Senhor reservou para que nós estejamos meditando na sua palavra, amém? E como é bom nós aprendermos acerca da palavra de Deus, a importância, né, de nós conhecermos os detalhes, as minúcias da palavra de Deus, porque isso constrói em nós o caráter de Cristo Jesus. Amém? Não há como alguém dizer que ama a Deus e não amar a sua palavra. Não tem como alguém dizer assim, eu sirvo a Deus, mas da palavra dele eu conheço mais ou menos. Não, é necessário que ele conheça. Por quê? Porque a palavra revela quem é o Pai. Ele não conhece o Pai se não conhecer a palavra. Amém? Então, por isso que é importante nós estarmos aqui, porque isso muda completamente a nossa vida. A forma como a forma como a gente conhece a palavra de Deus muda até mesmo a forma que nós oramos, a forma como nós nos reportamos a Ele, porque se conhecemos como Ele quer ser agradado, como Ele deseja ser adorado, isso vai influenciar na forma como nós nos relacionamos com Ele. Amém? Glória a Deus, e é para isso que nós estamos aqui. Glória a Jesus. Se você está com alguém aí, diga para essa pessoa, pergunta para ela, fala, você está pronto para aquilo que Deus vai fazer hoje na sua vida? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amados, então hoje, o que nós vamos fazer? Né? Eu estava orando já há algum tempo acerca da palavra dessa noite, e o Senhor colocou algo no meu coração, e a princípio eu resisti um pouco, por quê? Porque é um assunto que eu gosto, porém, às vezes a gente quer sair um pouco desse assunto, que é o assunto da escatologia, por conta de que existem outros assuntos na palavra de Deus também, né? Apesar de que toda a Bíblia, ela aponta para o tempo do fim, né? Mas existem outros assuntos. E aí eu fiquei resistindo ao Espírito e falando, Deus, mas me dá um outro tema, um outro assunto. E estudei, pesquisei outras coisas, mas no final de tudo o Senhor me conduziu a estar trazendo nessa noite acerca desse assunto, amém?
E assim, eu acredito, na verdade, que hoje, diante de tudo aquilo que a gente está vivendo, isso deve ser uma dúvida de muitas pessoas, né? Por quê? Porque a gente já vem de 2 anos de uma pandemia que, a princípio, os especialistas diziam não, vai durar apenas alguns meses, né? Daqui a pouco a gente volta ao normal e a gente já está há 2 anos nessa tentativa de voltar ao normal e a gente sabe que o normal mesmo, como nós éramos antes, isso não volta mais, não acontece mais. Então, a gente está dentro dessa realidade e aí quando a gente pensa que a gente vai ter um respiro, né, que a gente vai ter um tempo de refrigério, que a gente vai começar, né, a ter um pouquinho mais de tranquilidade, a gente começa a ouvir de guerras e de rumores de guerras, como tem acontecido nos últimos dias, né, acerca dessa guerra aí da Rússia, da Ucrânia, e muito se tem falado acerca disso. E aí eu acredito que a gente ouve falar muita coisa, a gente ouve pessoas perguntando acerca desse assunto, e é um assunto que está em voga, que está, né, no pensamento de muitas pessoas, se isso tem ou não a ver com a volta de Jesus, né, com a vinda do Senhor, que Ele nos prometeu que Ele vai voltar. Então a gente vai estar falando sobre isso, sobre esse assunto. Por quê? Porque essa situação de guerras e rumores de guerras, ela está dentro daquilo que Jesus chama de princípio de dores, né? E aí, será que nós já estamos vivendo o princípio das dores? Eu quero começar essa palavra fazendo essa pergunta para você. Será que você acha, no seu entendimento, que a gente já está dentro dessa situação que Jesus disse que viria a acontecer, que é o princípio das dores? Ou ainda não, ainda falta muito tempo ainda para Jesus voltar, né? Eu vou curtir um pouco mais minha vida, a hora que eu estiver bem velhinho eu penso se eu quero ou não aceitar Jesus. Tem gente que pensa assim, né? Misericórdia. Mas vamos então para a palavra de Deus e aprender sobre isso nessa noite. Mas antes nós vamos orar. Glória a Deus. Você que está aí na sua casa, feche os teus olhos e eleve o teu pensamento ao Criador de todas as coisas, ao eterno Deus, ao soberano Senhor, aquele que é digno de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós te clamamos pelo teu Espírito para que ele venha sobre os nossos corações. Nós dependemos exclusivamente de ti, Senhor, porque se não for o Senhor a iluminar o nosso entendimento, se não for o Senhor a trazer revelação daquilo que está escrito, meu Deus, aquilo que está escrito não vai produzir nada em nós se não for, ó Deus, nos dado também a palavra rema, a palavra revelada, aquilo que está no teu coração, aquilo que o Senhor, ó Deus, quer falar aos teus filhinhos. Então por isso nós te dizemos, Pai, eis-nos aqui, Senhor, vem com teu Espírito e enche o nosso coração. E essa palavra, Senhor, não é para trazer medo, não é para trazer angústia, não é para trazer desespero, muito pelo contrário, é para trazer consolo, é para trazer esperança, é para trazer para a tua igreja, ó Deus, a certeza e a convicção de que o Senhor é o Deus que tem todo o poder, todo o governo em tuas mãos e absolutamente nada vai fugir desse governo e desse controle, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos lá para o sermão escatológico, né, de Jesus, que está lá em Mateus, no capítulo 4, no capítulo 24, desculpa. Mateus, capítulo 24. Deixa eu escrever aqui. Nós vamos falar acerca do princípio das dores. Amém? Então, Apocalipse não, Mateus 24. Minha Bíblia já abre sozinha no Apocalipse, assim, gente, é um negócio engraçado.
Apocalipse 24. Oh, meu Deus. Mateus 24, misericórdia. Você tá dando risada de mim aí, né? Nem tem Apocalipse 24, né? Mateus 24, a partir do verso 1, vai dizer assim a palavra do Senhor. Jesus ia se retirando do templo quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhes pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerra, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Amém? Glória a Deus. Esse mesmo sermão escatológico também você vai encontrar em Marcos, no capítulo 13, e lá em Lucas, no capítulo 21 também. São as mesmas referências aqui, desse mesmo texto. Amém? E aí, o que acontece? Nós encontramos aqui algo muito interessante, porque Jesus estava com seus discípulos próximo ao templo, e eles começam a se admirar daquele templo e a dizer: nossa, Jesus, olha que templo maravilhoso, né? Que coisa tremenda. E o Senhor vira para eles e fala assim: mas não ficará desse templo pedra sobre pedra. E eles se assustam com aquela resposta que Jesus dá, e aí, passado um tempo, eles estão a sós com Jesus e eles vão perguntar: Senhor, quando? Eles fazem 3 perguntas para Jesus. As 3 perguntas são: quando é que vão acontecer estas coisas? Estas coisas quais? A de que não ficaria pedra sobre pedra, né? No templo ali. A segunda coisa, eles falam assim: quais são os sinais da sua vinda e do final dos tempos? Por quê? Então são 3 perguntas, certo? E por que se faz uma distinção da vinda de Jesus e do fim dos tempos, né? Porque alguém poderia pensar: mas daí quando Jesus vem, daí já não é o fim, né? Sim, amados, de uma certa maneira sim. Porém, quando Jesus vier, ele virá com um propósito. Qual que é o propósito que ele vai vir? Primeiro, ele vai vir para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então é quando haverá a batalha do Armagedon, é quando haverá o tribunal de Cristo, certo? Então a vinda do Senhor tem todos esses propósitos. E também ele virá para estabelecer o reino milenar, que é o seu reinado na terra durante 1000 anos, certo? Então nós percebemos que a vinda do Senhor vai acontecer, mas que não é a vinda do Senhor, aí pronto, acabou, não tem mais nada depois disso. Não. Acontecerá, terá outros acontecimentos depois da vinda do Senhor. Então por isso que há uma distinção dentro dessa pergunta dos discípulos. Amém? Glória a Deus. E aí então Jesus, dentro dessa resposta que ele dá, ele vem primeiramente falando acerca deste momento aqui, de princípio das dores, né? No versículo 8 ele fala que estas coisas, porém, são o princípio das dores. O que a gente entende? Que desde o momento em que a igreja começou, né, a igreja primitiva deu início, lá em Atos, no capítulo 2,
a gente já vem vivendo esse princípio de dores. Certo, gente? Por quê? Porque o que Jesus estava falando acerca aqui do templo, que não ficaria pedra sobre pedra, com certeza ele estava se referindo ao episódio que no ano 70, Jerusalém foi invadida e todo aquele templo ali foi destruído, né? E por conta disso é que o judeu ele parou de continuar com as suas práticas ali no templo. Por quê? Porque ele não tinha mais o templo para fazer os seus sacrifícios, as suas ofertas. E isso é porque, gente, porque Cristo já se colocou como o verdadeiro sacrifício. Então não é mais necessário se fazer nenhum tipo de sacrifício pelos pecados, porque Cristo é o perfeito sacrifício. Amém? Então é por isso que Deus vai permitir toda a destruição daquele templo ali. E com isso, é claro que os judeus até hoje, eles têm no coração deles a expectativa da reconstrução desse templo. Só que a reconstrução desse templo não é algo fácil de se fazer. Por quê? Porque a reconstrução do templo verdadeiro, ele precisa ser estabelecido dentro de uma área de terra que está escrito na palavra de Deus tudinho como deve acontecer, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil a réplica do Templo de Salomão, mas ele não é considerado o templo, né? Por quê? Porque ele não é na localidade correta. Ele, apesar de ter todas as medidas, tudo bem parecido, ele não é considerado o templo autêntico. Ele é apenas uma réplica, certo? Então, o que acontece é que esse templo, ele não dá para ser erguido, por quê? Porque hoje, no local onde ele deve ser erguido, o que tem lá é um templo muçulmano. Então, para que eles reconstruam esse templo, eles teriam que fazer a destruição desse templo muçulmano. E aí é uma tarefa bem difícil, a gente sabe, né? De todas as situações que implicam dentro dessa questão aí. Amém? Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então isso aí vai ficar para um outro momento, esse assunto. Mas o fato é, meus amados, que aqui Jesus nos traz uma lista para que possamos identificar que a sua volta, a sua vinda, o fim dos tempos, eles estariam dentro de sinais, certo? Da onde que Jesus está tirando essa questão de princípio de dores? Isaías 26, quer ver? Abre lá Isaías 26, no verso 17. Isaías 26. Isaías 26, verso 17. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós, por causa da tua face, ó Senhor. Então, amados, o que Jesus quer fazer aqui uma relação? Ele está dizendo assim, olha, o mundo ele entrará realmente num momento de tribulação, ao qual nunca houve e nunca mais haverá. É um momento ímpar, é um momento único, certo? Mas o que vai acontecer é que, de maneira antecedente a esse momento, vocês vão perceber que o mundo ele passará por dores de parto, como uma mulher grávida, que quando ela está prestes a dar à luz, ela começa a ter aquelas dores, e o espaçamento daquelas dores vão diminuindo conforme o tempo de dar à luz vai se aproximando. Então é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, desde o início da igreja, haverá todos esses sinais. Porém, quanto mais o tempo passar e mais próximo tiver da minha vinda e do fim,
esses acontecimentos eles irão se intensificar e o espaçamento entre eles ficará menor. É isso que Jesus está dizendo, ele está trazendo essa comparação. Então, amados, nós podemos concluir que a volta de Jesus, ela não se dará a qualquer momento. Amém? A volta de Jesus não tem como acontecer a qualquer momento e de qualquer maneira, porque ele mesmo declara na sua palavra que haveria sinais que antecederiam a sua volta. Amém? Então é necessário que esses sinais se cumpram para que daí então venha a sua vinda e o fim. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá falar acerca desse momento, que é o momento que antecede, né, a tribulação, e que Jesus chama de princípio de dores. Você vai entender o porquê disso. Vamos lá, vamos meditar nisso então. Então ele começa dizendo assim, ó, no verso 4, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E por incrível que pareça, meus irmãos, enganarão a muitos. Para mim e para você que conhecemos a Cristo e sabemos quem Ele é, se chegar qualquer um falando assim, eu sou Jesus, você vai acreditar? Não. Mas a palavra de Deus está dizendo que esse acontecimento enganará muitas pessoas. Muitas pessoas que irão surgir dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o Salvador, eu sou aquele que veio trazer a salvação, a redenção aos povos. A palavra de Deus está dizendo que, apesar disso ser um absurdo, isso enganará a muitos. E é por isso que ele começa a frase dizendo, acautelai-vos, ou seja, fica esperto, não marca ponto, não fica de bobeira. Você está entendendo por que é importante você conhecer a palavra de Deus? Porque se você não conhecer a palavra de Deus, você estará no meio desses que serão enganados. Então não adianta a pessoa falar assim, não, eu só não estudo a palavra de Deus, mas eu conheço. Não, você tem que estudar, porque é estudando que você vai compreender. Amém? Glória a Deus. Então você não pode ficar enganado, porque apesar de ser um absurdo, vai ter muita gente que vai entrar. Então vamos lá falar acerca desse momento. Tá saindo aqui, amor. Porque apesar de ser live. Glória a Deus, aleluia. Vamos para o verso 6, que fala, ouvireis de guerras e rumores de guerra. O que são rumores de guerra, gente? A gente está vivendo isso agora no momento. A gente está ouvindo falar da guerra que está acontecendo, mas por detrás dessa guerra que está acontecendo, o que a gente ouve falar? Que se não resolver a situação, é possível até que se estoure uma terceira guerra mundial. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas eu já ouvi na internet. Gente falando, tem que resolver, porque se não resolver, fulano vai vir e vai acabar com tudo. Aí o ciclano vai vir e vai tomar as dores de tal país. E aí vai virar aquela bagunça, vai estourar. Isso são rumores de guerra, entende? Rumores é aqueles murmúrios de que vai acontecer uma guerra maior. Vai explodir a terceira guerra mundial. Vai todo mundo explodir aí, não? Né? Então isso são rumores de guerra. Mas olha o que ele continua dizendo. Mas cuidado para não vos alarmardes. Gente do céu, olha o que Jesus está falando. Ele está falando assim, olha, apesar de você estar ouvindo todas estas coisas, o teu coração não pode ficar preocupado, atemorizado, inquieto, inseguro, angustiado, depressivo por causa dessas notícias. É isso que Jesus está falando. Amém? Por quê? Aí ele continua falando, por que você não pode ficar assim?
porque tais coisas devem acontecer. Faz parte do plano de Deus. Faz parte de tudo aquilo que o Senhor já projetou para que aconteça. Faz parte de tudo o que o Senhor já estabeleceu como propósito. Então, vão acontecer situações que não vai adiantar a igreja orar para que não aconteça. Porque tem que acontecer. E aí, por isso que eu comecei essa palavra dizendo que o fato de você conhecer a palavra de Deus muda até a entonação da sua oração. Por quê? Porque se você conhece a palavra de Deus e você está diante de uma situação como essa, você vai saber se comportar na sua oração. Por quê? Porque não é orar, ai Senhor, que não aconteça, não. Senhor, os que são cristãos, aqueles que são igreja, cuida deles, livra eles, fortalece eles, dá condições para eles escaparem. Essa deve ser a oração. Não é, Senhor, acaba lá com a guerra. Não vai. Tá escrito que vai ter que acontecer. Entende a diferença? Então aí você vai orar da maneira certa. Você vai orar, Senhor, que eu esteja preparado. Se essa guerra chegar até mim, se essa guerra chegar a nos alcançar, se essa guerra chegar a nos interferir de alguma forma, que eu esteja preparado para ela. A sua oração deve ser essa. Deus, prepara o meu coração, fortalece a minha vida, forja o meu caráter, me mantém seguro na tua presença. Percebeu a diferença da oração? E é o que, se você navegar um pouquinho pela internet, você vai ver muito crente orando errado em relação a isso. Por quê? Porque não conhece o que está escrito na palavra de Deus. Então ele está falando, olha, vai ter que acontecer. E ele continua dizendo, mas ainda não é o fim. Então, gente, o que vai acabar com o mundo não é coronavírus. O que vai acabar com o mundo não é essas guerras que estão acontecendo. O que vai acabar com o mundo não é a falta d'água ou a falta de qualquer outra coisa que a gente às vezes ouve falar. Não, Jesus está falando, vai acontecer tudo isso, porém não é o fim. O fim tem a ver comigo, Jesus está falando. O fim tem a ver com a minha volta, com a minha vinda. Não são essas coisas que acabarão com a humanidade ou com o planeta Terra. Certo, gente? Vamos continuar lendo o verso 7, que vai dizer assim, ó. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. E aí eu quero trazer algo muito interessante para você. Por quê? Porque esses dias nós temos ouvido que a guerra em que nós entramos não é qualquer guerra. É uma guerra contra principados. E isso que o pastor falou tem a ver com isso que Jesus está falando aqui. Porque esse reino não é o reino de territorial, mas é um reino espiritual. Então, as questões políticas terão a ver com a guerra dos reinos. Quais reinos? Reino das trevas e reino da luz. Esses reinos estarão disputando o poder de uma nação, de um governo. Entende? Então é por isso que a igreja precisa aprender a se comportar daqui para frente. Como que ela vai guerrear? Porque ela vai estar nessa guerra aqui, ó. Reino contra reino. E é uma guerra, meu irmão, que não tem como você cruzar o braço e falar assim, ah não, meu irmão, vai lá, só você que eu vou ficar aqui de boa. Não tem como. Essa guerra é do povo de Deus. Se você se considera povo de Deus, você já entrou nela. Amém? Não tem como fazer igual a uma das tribos, né? Qual que é, Denis? Uma das tribos, me fugiu agora. Rúben
e Gade, que decidiram ficar lá de boa, né? Fala, não, vai só vocês lá e conquista a terra. Nós vamos ficar aqui de boa. Não tem como fazer assim, amados. Nós já entramos nessa guerra. Nós precisamos aprender a nos comportar nela. Amém? Então, vai se levantar nação contra nação, reino contra reino. E por causa disso, por causa desta guerra de governo, de poderes entre os reinos, então, olha só o que vai acontecer. Haverá fomes, haverá pestes, terremotos em vários lugares. E todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Vamos continuar lendo agora a partir do verso 9. Que vai dizer assim: então vos hão de entregar para serdes atormentado e vos matarão. Lá no livro de Lucas, no capítulo 21, fala assim: e vos entregarão às sinagogas. Aí você para e pensa, hoje, né, porque Jesus falou dentro de uma linguagem, porque ele estava conversando com os discípulos, certo? Hoje, o que são as consideradas as sinagogas? As igrejas, certo? Então Jesus está dizendo assim, olha, vai ter igreja que vai se levantar contra outras igrejas para perseguir os verdadeiros cristãos. Aí é por isso que você entende lá no livro de Apocalipse, quando o Senhor Jesus fala acerca das 7 igrejas, ele fala que tem uma das igrejas que é como que tem a sinagoga de Satanás no meio deles. Estão entendendo? Aí, olha só, vamos continuar aqui. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quando ele fala aqui de todas as nações, não são todas as nações do mundo, mas são todas as nações que farão parte do governo da besta. Todas as nações que terão aliança com o sistema do governo do anticristo. Então essas nações sim passarão a nos odiar por amor, por causa do nome do Senhor na nossa vida. E aí o verso 10 vai dizer, nesse tempo, muitos se escandalizarão. Por que, gente? Por que esse escândalo? Esse escândalo tem a ver com pessoas que se dizem ser de Deus, mas que na verdade não são. Esse escândalo tem a ver com pessoas que você olha, né, na internet, em cima dos púlpitos, nas pregações, pessoas que arregimentam multidões através da sua pregação, através da sua música, mas que na verdade a vida daquela pessoa não tem nada a ver com aquilo que ela prega, nem com aquilo que ela canta. Então, nesses tempos difíceis, essas pessoas irão se revelar. Por quê? Porque elas não suportarão serem perseguidas por amor a Cristo. Então, elas vão se revelar. E aí, por isso haverá o escândalo. Porque vai ficar claro quem é de Deus e quem não é de Deus. Então, nós vamos dizer, meu Deus, aquela pessoa que a gente achava que era de Deus. Aí ele vai falar, muitos se escandalizarão porque, olha só, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão, olha só, gente, como que tudo vai fazendo conexão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Pensa. Além de ter falsos cristos, dentro desse mesmo tempo, haverá falsos profetas. Pessoas que fazem sinais, prodígios e maravilhas. Porém, não fazem isso por intermédio do Espírito de Deus. São falsos. E aí,
o que vai acontecer dentro desse cenário? Verso 12. E por se multiplicar a iniquidade. O que é a iniquidade, gente? As más obras, a corrupção. Isso é iniquidade. O amor de quase todos esfriará. Glória a Deus que Jesus falou quase todos. Amém? Significa que vai ter um povo, mesmo que seja um povo pequeno, mesmo que seja um povo irrelevante, vai ter um povo que não estará dentro desse sistema de escândalo, de traição, de, como ele fala aqui, de falso profeta. Haverá um povo que ainda irá resguardar a palavra de Deus. Amém? E aí, por isso que no versículo 13, ele vai dizer, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Por isso que a palavra de Deus, ela coloca a nossa salvação como sendo uma corrida que nos está proposta, como o apóstolo Paulo fala. Uma carreira que nos está proposta. Por quê? Nós estamos num ponto e desejamos chegar, cruzar a linha de chegada que é a nossa salvação. Porém, nesse caminho que estamos percorrendo, haverá todas estas coisas acontecendo. E além de tudo isso, Jesus está falando que esse caminho percorrido é um caminho estreito. Então não será algo fácil. E aí por isso ele vem dizendo, então aquele que perseverar até o fim, ou seja, aquele que conseguir passar por todas essas coisas e permanecer fiel e chegar até o fim, não é aquele que chegar primeiro, não é aquele que alcançar o sucesso primeiro, não é aquele que estará em evidência primeiro, como alguns querem supor que agora, se eu estou em evidência, se eu estou tendo sucesso, eu sou de Deus. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo aquele que perseverar, aquele que chegar no final, esse será salvo. Glória a Deus. E aí o verso 14, ele é uma chave. Ele é uma chave para a gente poder refutar muitos ensinos que não estão dentro disso que é verdadeiro. Porque o versículo 14 vai dizer: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E aí a pergunta que eu te faço é: para aqueles que acreditam num arrebatamento secreto, onde a igreja vai ser tirada do mundo antes do período da tribulação, o que acontece? Esse evangelho do reino precisa ser pregado para que aconteça a vinda do Senhor. Quem que vai pregar esse evangelho se não for a igreja? Se a igreja não vai estar mais aqui para promover a pregação do evangelho, que é necessário que aconteça para que venha o fim, então quem são esses que vão pregar? Os anjos? Vão descer aqui na terra para pregar? Aí tem gente que fala assim, não, pastora, são os 144 mil selados lá de Apocalipse 14. São os judeus, 144 mil judeus que foram selados para pregar o evangelho. Mas espera aí, Jesus morre e faz uma nova aliança com a sua igreja e agora a responsabilidade de pregar esse evangelho do reino vai ficar só com o judeu? É um negócio meio estranho, né? Então a responsabilidade da pregação desse evangelho é a igreja. Então não tem como, amados, nós não estarmos aqui nesse período. Por quê? Porque você percebe que depois disso,
começa um período que é o período da grande tribulação. Por quê? Porque é o período onde todas as profecias vão começar a se cumprir uma a uma, até que realmente chegue o fim, que é a vinda do Senhor e todos os acontecimentos que vêm em decorrência à sua vinda. Amém? Aí, olha só, como a palavra de Deus ela está em perfeito alinhamento. Vou colocar aqui dois textos para ler. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 4. E nós também temos 2 Timóteo, capítulo 2 também. Não, capítulo 4, do 3 ao 5. Capítulo 4, do 3 ao 5. E também depois nós vamos ler 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 11. Para a gente entender algumas coisas, amém? Porque Jesus, quando ele vai falar essas coisas acerca de Mateus, aqui em Mateus, ele não faz de forma aleatória. Tem todo um contexto. Vamos ler então 2 Tessalonicenses 2. Quem for achando, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Segundo Tessalonicenses 2, do versículo 3 ao 4, diz assim, ó: ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amém? Então aqui, amados, quando ele fala assim, ó, ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá. Isso o quê? Aí você tem que ler os versículos anteriores. Ele está falando acerca da vinda. Ora, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não desistais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Então aqui o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que para que o dia de Cristo, qual que é o dia de Cristo? O dia da sua vinda e da nossa reunião com Ele. Quando fala da nossa reunião com Ele, está falando acerca do arrebatamento. Amém? Então ele deixa bem claro que para que haja a vinda e a nossa reunião com Ele, é necessário que primeiro se estabeleça a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então, amados, lembra do que nós acabamos de falar lá em Mateus? Imagina todo esse cenário de princípio das dores, é um cenário que é montado para que o anticristo se manifeste na terra. Porque você imagina uma terra onde está acontecendo várias catástrofes naturais, terremotos, está acontecendo fome, está acontecendo guerra, está acontecendo epidemias, várias situações onde a terra só vai indo de mal a pior.
Então um cenário vai sendo montado. E aí, o mais interessante é que ele traz esse caos também para dentro do meio daqueles que se dizem povo de Deus. Por quê? Porque vai se instalar dentro desse meio a apostasia. Por isso que nós lemos lá em Mateus que fala que o amor de quase todos vai se esfriar. Porque a apostasia é o quê? É o abandono da fé. É você rejeitar os princípios da palavra de Deus. É você dizer assim, não, eu acho que isso não é pecado. Não, eu acho que isso não tem problema. Não, eu acho que isso não tem nada a ver. E nisso a igreja vai entrando dentro de uma apostasia. E a igreja vai ficando cada vez mais parecida com o mundo. E a igreja vai ficando cada vez mais com a cara do mundo. E isso é um caminho para a apostasia. Então ele vai dizer que para que Jesus venha e a gente se reúna com ele no arrebatamento, é necessário que primeiro tenha a apostasia e que se manifeste o homem da iniquidade. E nisso eu quero só fazer uma observação, porque esses dias eu estava vendo uma live que a Ana Paula Valadão estava falando. Ela estava falando justamente sobre esse assunto. E aí ela falou assim, que ela acredita que o anticristo não é um homem, é um sistema. Ela estava falando na live dela. E eu discordo disso. Por quê? Porque a palavra de Deus está falando que ele é um homem. Ele é o homem do pecado, o filho da perdição. O que é o sistema do anticristo é a besta. A besta do Apocalipse 13 é o sistema. Tá? Mas o anticristo será um homem, sim. Ele vai se colocar no lugar como objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então o anticristo ele tem todas essas nuances aí que depois a gente teria que estudar sobre ele. Mas vamos ler o segundo texto, que está em 2 Timóteo 4. Vai um pouquinho mais para frente, 2 Timóteo 4, o verso 3 e o 5, do 3 ao 5, que diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, algumas versões falam comichões nos ouvidos, se cercarão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se a fábulas. Meu Deus, nós já estamos vivendo esse tempo. Por quê? Porque a sã doutrina, ela já é vista como uma pregação legalista. Esse pastor é legalista. Esse pastor só fala de pecado. Ele tem que falar mais de amor, tem que falar mais de bondade, de misericórdia. Esse pastor é muito duro. Então, amados, é comichão nos ouvidos. Quando ouve a sã doutrina, não suporta ouvir aquilo. Aí fica ofendida, aí fica agoniada, aí fica se retorcendo por dentro. Aí o que ele vai fazer? Ele vai rejeitar a sã doutrina e ele vai amontoar para ele mestres que vão falar aquilo que eles querem ouvir. Não é isso que está falando aqui? Se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças. É por isso que o evangelho do coach tem muitos seguidores. É por isso que o evangelho da autoajuda tem um monte de gente que segue esses caras. É por isso que o evangelho do você é o centro de Jesus. Tem um monte de gente ouvindo esses caras. Por quê? Porque tem gente com comichão nos ouvidos da sã doutrina. E isso, gente, é o caminho para a apostasia da igreja. É verdade. Olha o verso 5, gente. Olha o que o verso 5 está falando. Tu, porém, ser sóbrio. E em tudo. Ser sóbrio em tudo. Ou seja, seja sábio em todas as coisas. Sofre as aflições. Faze a obra de um evangelista, cumprindo bem o teu ministério.
Não importa se estamos no princípio das dores, se estamos na tribulação. Se tiver que sofrer a aflição, sofre e prega a palavra, porque é através da pregação do evangelho do reino é que virá o fim. Então, continua pregando a palavra e cumpre bem o teu ministério. Tem gente que não quer o ministério, quer o ministério do outro. Não, meu ministério é muito sem graça, eu prefiro não, quero o do outro. Não, gente. Se Deus te colocar como um ministério, uma coisa que para você, não faz aquilo de bom grado, seja fiel no pouco, e Deus vai te colocar sobre o muito. Glória a Deus, cumpre bem o teu ministério. E aí, 1 Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5, vamos ler lá. Esse texto aqui é uma pancada em nós. Porque ele vai falar assim, ó. Irmãos, acerca dos tempos e das épocas, porém, não necessitais de que vos escreva. Dá um pause aí. Por que o apóstolo Paulo está falando isso, gente? Porque a igreja já conhecia muito bem acerca do sermão profético de Jesus, de Mateus 24. Eles estudavam as escrituras, eles sabiam que a vinda de Jesus não ia ser feita de qualquer forma, de qualquer maneira. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, nem preciso mais ter que falar isso com vocês, porque vocês já estão careca de saber sobre isso. Aí eles vai continuar dizendo, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Aí tem muita gente que prega o arrebatamento secreto e pré-tribulacionista, que olha para esse texto e fala, tá vendo? Jesus vai vir como um ladrão de noite. A gente nem vai se aperceber. A gente vai estar tudo aqui, ó, de repente, puf, todo mundo sumiu. Cadê a igreja? Cadê a igreja? Mas se você continuar lendo o texto, você vai perceber que não tem nada a ver com isso. Vamos continuar lendo? Quando andarem dizendo, presta atenção nesse versículo, a paz e segurança. Eu fiquei assustada esses dias, nós estávamos assistindo o jornal. Quem que foi que falou isso, amor, num discurso que estava tendo? Teve uma pessoa que estava discursando no jornal, que a gente estava assistindo, e no discurso dele ele usou exatamente essas palavras. Ele falou assim, o mundo está precisando de paz e segurança. Estamos trabalhando para trazer para o mundo a paz e a segurança. Quando eu ouvi aquilo, eu arregalei o olho, eu olhei para o pastor e falei, amor, olha o que ele está falando. O versículo 3 está dizendo, quando andarem dizendo, a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Olha só de novo as dores, os princípios das dores sendo apresentado aqui. Aí o verso 4 continua dizendo, vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas. Por que eles não estão mais em trevas? Porque eles são bem conhecedores acerca dos sinais e das profecias da vinda de Jesus. Então, para esses que são conhecedores, ele vai dizer, vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como faz um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite e nem das trevas. Então o ladrão virá de noite para os que estão em trevas, para aqueles que não conhecem os sinais, para aqueles que não sabem discernir o tempo e as estações. Para esses, Jesus virá como um ladrão de noite, porque eles não estarão apercebidos
das coisas que estarão acontecendo. Olha o verso 6. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Pois Deus não destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, conversem uns com os outros acerca disso. Falem muitas e muitas vezes acerca da vinda do Senhor, porque isso edifica a igreja. Isso traz paz à igreja, não perturbação. Por quê? Porque a igreja fica firme na promessa, na esperança. Amém? Glória a Deus. Então, nós não somos da noite. Então, para nós, o dia do Senhor não nos surpreenderá como um ladrão de noite. Aleluia. Então, grava bem esse verso 3, porque você vai ouvir muito se dizer acerca disso. Porque pensa bem, gente. O princípio de dores acontecendo. Um cenário sendo montado. Um mundo totalmente caótico. Necessitando de paz e segurança. De repente, se estabelece no governo mundial um homem que supostamente garante essa paz e essa segurança. Você acha que ele não vai ser adorado? Você acha que ele não vai ser idolatrado? Você acha que ele não vai ser benquisto? Claro que vai. Porque ele vai dar para a humanidade aquilo que a humanidade estará precisando. Exatamente no momento oportuno ele vai se manifestar. E é por isso que ele vai se assentar no trono de Deus e vai parecer como Deus. Entende? E aí, o que acontece? As pessoas estarão dizendo, agora nós temos paz e segurança. Agora nós temos paz e segurança, está tudo bem. Só que quando elas estiverem falando isso, a palavra de Deus está dizendo que lhes sobrevirá a repentina destruição. Por quê? Porque aí esse anticristo vai se revelar como o homem do pecado, como filho da iniquidade, como filho da perdição. Aí ele vai revelar as garrinhas dele. Por enquanto, ele vai ser apresentado como o cavaleiro branco. Quanto tempo eu tenho aí, irmão? 2 minutos. Ótimo. Eu tenho que explicar os 4 cavaleiros em 2 minutos. Vou explicar aqui rapidinho. Não, é rapidinho. Gente, Apocalipse capítulo 6. Vou deixar bem rapidinho aqui para vocês. Eu não vou detalhar cada um deles, não, porque vocês também precisam buscar, né? De Deus. Mas Apocalipse, no capítulo 6, a partir do versículo 1 até o 8, né? Vai falar acerca dos 4 cavaleiros. Ele, na verdade, fala acerca dos 7 selos, né? Que são abertos. E aí os 4 primeiros selos são os 4 cavaleiros, né? E aí nós temos então o primeiro, que é o branco. O segundo, que é o vermelho. O terceiro, que é o preto. E o quarto, que na nossa Bíblia está escrito como sendo amarelo, mas que na verdade, no original do grego, ele é verde, tá? Na verdade é esverdeado. Mas aí ele foi traduzido como amarelo, tá? Só para você saber.
Então, gente, o que acontece? Então, o cavaleiro branco, quem é o cavaleiro branco? A palavra de Deus vai falar lá que ele tem na sua mão um arco, porém ele não tem uma flecha, ele só tem o arco. Que ele recebeu uma coroa, porque isso está relacionado lá com o capítulo 17 do 8º rei, que vai receber a autoridade da besta. Então essa coroa está relacionada com isso, certo? E a Bíblia vai dizer que ele vai sair vencendo e para vencer. Por quê? Porque no capítulo 13, quando a besta estiver montada, a palavra de Deus vai dizer que ela vai fazer guerra contra os santos e ela vai vencer os santos por um tempo de 42 meses, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é a mesma coisa. Então o primeiro... O que foi, gente? Então, gente, nós entendemos que esse cavaleiro branco é o anticristo. Por quê? Porque esse anticristo, ele vem trazendo uma falsa paz. Ele vem trazendo uma falsa paz e segurança. Mas quando chegar na metade da semana, ou seja, na metade do período de 7 anos, ele vai quebrar esse contrato, essa aliança que ele vai firmar com as nações de paz e segurança. E a partir daí, então, ele vai começar a perseguir os santos do Altíssimo. Daniel capítulo 7 fala sobre isso também, né? Só que assim, eu queria que vocês entendessem que cada um desses cavaleiros não é que vai agir um, depois o outro, e depois o outro, e depois o outro. Não. Esses 4 cavaleiros é como se fosse os ministérios do reino das trevas. São as 4 expressões, as 4 maneiras que eles estarão agindo sobre a terra no período da tribulação. Entenderam? Então não é que um vai acontecer e aí depois o outro. Não, eles podem estar acontecendo no mesmo período de tempo. Mas quando o Apocalipse fala acerca deles, é apenas para distinguir que cada um vai ter uma expressão diferente. Mas todos eles, na verdade, são o anticristo. São os poderes do anticristo se manifestando na terra. Certo, gente? Por quê? Porque o vermelho fala que ele vai ter uma espada. E que ele vai ser dado o poder de ser tirado a paz da terra. Então o vermelho é a guerra. Certo? Aí o preto, a palavra de Deus fala que ele tem uma balança na mão e que vai se ouvir uma voz, quando ele sair, vai se ouvir uma voz que vai dizer assim: uma medida de trigo por 1 denário. 3 medidas de cevada por 1 denário. O que está falando isso? Está falando acerca de um superfaturamento dos alimentos mesmo. É como se um quilo de trigo valesse o valor de um dia de trabalho. Consegue imaginar isso? 1 quilo de trigo, por exemplo, por 1 salário mínimo. 3 quilos de cevada por 1 salário mínimo. Só que, gente, olha só que coisa interessante, né? Porque eu queria só fazer um parêntese aqui nesse cavalo preto. Porque a gente entende que o trigo, ele tem a ver com o pão, né? A gente falou isso durante muita campanha, né? Acerca da referência do trigo ter a ver com o pão. Que o pão é a palavra de Deus. Lembra da pregação do pastor que ele falou? Que a gente já tem essa palavra, né? E aí Jesus fala lá em Mateus 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o pão, ele é o alimento para o corpo, mas ele também faz referência ao alimento do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando fala que o trigo, que tem relação com o pão, estar sendo negociado, também tem a ver com as igrejas que estarão usando a palavra de Deus como uma forma de negócio. Também faz referência a isso.
E aí, como que eu sei disso? Como que eu sei que faz referência? Porque logo em seguida, a voz também vai dizer assim, ó. Mas não danifiqueis o azeite e o vinho. Então, esse azeite faz referência à unção do Espírito. E o vinho faz referência também à alegria do Espírito. O que a gente conclui com isso? Que o cavaleiro preto, ele vai trazer sim sobre a terra, ele vai trazer a fome sim sobre a terra, porém, ele não terá poder de tocar na unção da igreja e nem na alegria do Espírito que estará sobre a igreja nesses dias. Ele não vai ter esse poder. Pastora, o que você quer dizer com isso? Pode ser, meu irmão, que você esteja, vamos supor, com fome, mas você vai estar feliz no Espírito. A gente ouve falar um negócio desse, mas é impossível, gente. Mas a gente não tem como mensurar o poder de Deus. Deus pode fazer isso, você crê? Eu creio. Deus pode eu estar com fome mesmo assim e me capacitar para ficar feliz. Glória a Deus. Mas o fato é que esse vinho e esse azeite também tem a ver com as coisas espirituais, né? Ele vai estar agindo sobre a terra, porém, uma parte da igreja, que é a igreja verdadeira, estará sendo poupada. Glória a Deus. E aí, o quarto cavaleiro, que é o amarelo ou o verde, a Bíblia chama esse quarto cavaleiro de morte e inferno. Que no original, aqui está escrito o quê? Hades. Hades porque é no grego, né? Sheol porque é no hebraico. Que é o mundo dos mortos, certo? E aí fala que esse cavaleiro aqui, ele vai ter poder sobre a quarta parte da terra para matar através da espada, através da fome e através das feras da terra. Quem são essas feras da terra? Apocalipse fala, lá no capítulo 13, fala que haverá duas bestas. A besta que vai emergir das águas, que são das nações, e a besta que vai emergir da terra, que é o falso profeta, né? E o anticristo. Então, tem relação a essas bestas lá de Apocalipse, porém, eu queria fazer o fechamento dessa palavra com esse texto, lá de Oséias, no capítulo 2. Vamos abrir lá. Oséias, no capítulo 2. Oséias, no capítulo 2, lá no verso 12, ele fala assim, ó. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz, esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu farei dela um bosque, e os animais do campo, ou as bestas do campo, né? Algumas versões vai dizer as bestas do campo, as devorarão. Trarei castigo sobre ela pelos dias em que queimou incenso a Baal, e se adornou com seus anéis e joias, e andou atrás dos seus amantes. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Então aqui ele está falando uma profecia acerca de Oséias, da igreja que se prostitui com outros, né? São os seus amantes. E aí para essa igreja ele vai estar falando que essa igreja ela vai ser como um bosque e os animais do campo, ou as bestas da terra, né? Vamos colocar assim, irão devorar ela. Mas olha o que vai acontecer a partir do verso 16, para aquela igreja que se voltará para o Senhor, para aquela igreja que estará na presença do Deus Altíssimo. Ele vai dizer, verso 16:
Naquele dia, diz o Senhor, me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu mestre. Só que essa palavra meu mestre, ela no original ela significa meu Baal, que é o nome do demônio lá do Deus, né? Aí o verso 17 diz assim, ó, da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, que são os vários Baals, né? E os seus nomes não virão mais em memória. Olha o verso 18. Naquele dia farei por eles aliança com os animais do campo, com as aves do céu, com os répteis da terra. E da terra tirarei o arco, olha aqui, o arco, lembra que foi falado? E a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. Glória a Deus, aleluia. E aí pula comigo lá para o verso 21, que fala assim, ó. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor, responderei aos céus, e estes responderão à terra, e a terra responderá. Olha só, gente, fazendo referência ao cavaleiro preto que foi falado. E a terra responderá ao trigo, ao vinho e ao óleo. E estes responderão a Jezreel. Jezreel faz referência à igreja que foi semeada, né? Semeada no sentido de que Cristo morreu e teve muitos frutos. Então essa igreja é chamada de Jezreel. E aí no verso 23 ele vai dizer, eu a semearei para mim na terra e mostrarei amor a que antes não era amada. E direi a não meu povo, ou seja, ao povo que não era povo de Deus, eu direi o quê? Tu és o meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Olha que coisa linda, gente. Glória a Deus. Percebe como que há uma conexão tremenda da palavra de Deus. Todas as coisas elas vão se encaixando. Amém? Glória a Deus. Às vezes a gente lê a palavra de Deus e a gente pensa, eu não entendo nada. Realmente a palavra de Deus, ela não é para ser entendida de qualquer maneira, porque nós dependemos do Espírito para entender as coisas espirituais. Então antes de você ler a Bíblia, é necessário que você ore e peça que o Senhor ilumine o seu entendimento para você compreender as coisas que você está lendo. Amém? Percebe como que o texto que nós lemos de Oséias tem tudo a ver com o que foi citado de Apocalipse, desses 4 cavaleiros aqui? Deus é tremendo, amém? Vamos orar? Glória a Deus, Pai. Pai, em nome de Jesus, eis aqui o teu povo, Senhor. O teu povo, Senhor, que antes era chamado de não meu povo, mas que hoje, porque Cristo foi a preciosa semente e caiu na terra e morreu, e ele alcançou muitos frutos para ti, Senhor, e nós hoje fomos semeados no teu campo, e sabemos também, Senhor, que nesse campo o joio foi semeado também, o inimigo foi lá e semeou junto com o trigo também o joio. E a tua palavra diz que é necessário chegar o tempo da colheita. O tempo onde vai se fazer a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem o Senhor. E nós te pedimos humildemente, Pai, para que o Senhor nos ajude e nos fortaleça, para que estejamos dentro do grupo daqueles que são do Senhor, daqueles que fazem parte do teu povo, daqueles, meu Deus, que irão perseverar até o fim. Em nome de Jesus, Deus, nos ajuda, porque somos falhos, somos pequenos, somos, meu Deus, frágeis. Nosso coração é extremamente enganoso e corrupto.
Por isso nós precisamos de Ti, Senhor. Então nós te clamamos, vem com Teu poder e glória sobre a nossa vida. E nos ajuda, Senhor, a enfrentar esse período de princípio de dores. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós não venhamos a ficar amedrontados, alarmados com as notícias que surgirão, mas que o Senhor nos faça nos fortalecer em Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai, porque no final de tudo, o Teu propósito se cumprirá. Todos os Teus desígnios ficarão de pé. As Tuas promessas se firmarão, Pai. E é por isso que nós clamamos a Ti, vem sobre nós, Espírito de Deus, e nos alcança com o Teu poder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa e a sua família. Quinta-feira nós estaremos novamente aqui às 19h30 para a glória do Senhor com o culto Gerando Fé. Amém? Glória a Deus. E nós também, no mês de abril, nós teremos o nosso retiro. Vá se preparando para ele, glória a Deus. Se você ainda não fez a sua inscrição, não deixe para a última hora. Glória a Deus, nos procure para fazer o mais rápido possível. Para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Boa noite. Fique na presença do Senhor. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E declaramos as tuas maravilhas.